ouvindo aqui as palavras do Vadir, eu fico pensando, esse nosso país se tornou não, ao longo dos 500 anos, se tornou claramente que tem um modelo plutocrático de governo. Nós somos uma plutocracia. Ou seja, quem manda nesse país é o capital, pura e simplesmente. Nós podemos até pedir fora Temer nesse momento, mas a gente sabe que o Temer sai e eles dão um jeito de botar outro. O Temer é descartável para eles. O Temer não tem nenhum significado especial para nenhum deles. Ele está ali cumprindo um papel que botaram nas costas dele, e ele o faz de bom grado, porque é bem remunerado para isso. Curto e grosso. Tudo isso aí gira em torno das riquezas do país, né, e da posição estratégica do Brasil na geopolítica. É o que nós estamos hoje enfrentando. Vamos dizer, um desafio a essa posição de geopolítica que nós construímos ao longo de 13 anos. É um desafio também a este modelo de altivez do Estado, da sociedade brasileira, de criar o seu próprio modelo, né, de diminuir a desigualdade social e de fortalecer a sua economia interna. É isso daí que está em jogo hoje. A esquerda sempre teve, tradicionalmente, isso aí, de certa forma, porque nós somos muito agarrados numa literalidade na interpretação dos escritos do século XIX, Marx e Engels. A esquerda, ela tem uma ilusão, sempre teve uma ilusão de que a humanidade, ela anda no progresso, né? Tudo melhor. De certa forma, isso daqui está cristalizado no Manifesto Comunista, né? Primeiro, tivemos a escravidão, na época da antiguidade, depois veio o modelo feudal, depois sai o modelo feudal, vem o modelo capitalista, primeiro mercantilista, depois capitalista, depois do capitalismo vem o socialismo, depois do socialismo vem o comunismo, né? É curioso porque essa ideia de progresso vocês vão ver também em outros pensadores que não são progressistas do século XIX, como Auguste Comte, por exemplo. Sua teoria dos 3 estágios também é uma teoria de progresso, né? De progresso da humanidade, e que tem muito a ver com a experiência do século XIX, que é a experiência da Revolução Industrial, né? Em que realmente a taxa de mortalidade da população europeia diminuiu enormemente com o saneamento urbano, né? Começou-se realmente a criar políticas para a educação da infância, porque antes do capitalismo a criança era simplesmente uma boca que comia e tinha que trabalhar a partir do momento que ela pudesse fisicamente participar do trabalho, ela era obrigada a participar do trabalho como se fosse um adulto. Ou seja, não havia um conceito de infância. O conceito de infância ele nasce com a Revolução Industrial, né? Da mesma forma que também os direitos dos trabalhadores, né? Direito ao descanso, né? A ideia de um mercado, vamos dizer, em expansão através das linhas férreas que comunicam as principais capitais europeias. Tudo isso faz com que no século XIX as pessoas pensem realmente num mundo em expansão, num mundo muito melhor, e que realmente o progresso é a sina da humanidade. O século XX já traz uma nova experiência. Nós podemos ir para frente, mas também nós podemos ir para trás, né? O exemplo mais trágico de retrocesso foi o nazifascismo, né? Ou seja, uma democracia que se estabeleceu
a partir de uma guerra civil na Alemanha, que foi a democracia de Weimar, foi extremamente odiada pela opinião pública alemã, porque isso daí, vamos dizer, os capitalistas alemães andaram estimulando esse ódio a essa democracia, que era social-democrata, que era o Estado social, e deram espaço para um aventureiro, que nem Adolf Hitler, né, assumir o comando do país e promover, pela primeira vez na história, né, um assassinato industrial de milhões de pessoas. Isso daí seguramente é um retrocesso na humanidade, em termos de valores, em termos de catástrofe. E o que veio depois da Segunda Guerra Mundial é um outro retrocesso também, porque de certa forma a gente vai ver que a renda per capita alemã de 1914 só é atingida novamente em 1978, em termos relativos. Então a gente vê como essas duas guerras mundiais destroçaram realmente a economia europeia. O Brasil agora está tendo essa experiência, né? Me parece, nós estamos nos conscientizando pela primeira vez de que conquistas políticas, elas não são perenes. Conquistas políticas, elas são feitas com muito esforço, mas elas podem ser perdidas no estalar de dedos, de uma hora para outra, se nós não formos os guardiões dos nossos direitos. Essa ideia que nós cristalizamos ingenuamente na Constituição de 88, de acreditar que instituições pudessem ser os guardiões da democracia, está se revelando uma enorme farsa. Qual é o guardião da democracia que nós temos hoje? O Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição formalmente? O Ministério Público, que deveria ser o órgão de intermediação de interesses entre a sociedade civil e o Estado? Cadê o Ministério Público? A polícia, que deveria ter sido reorganizada de forma democrática para ser um serviço ao cidadão e não uma ameaça ao cidadão, cadê essa polícia? Então, nós estamos hoje reparando que nós estávamos numa grande ilusão de acreditar que instituições nos garantam democracia. A democracia, ela necessita, claro, de instituições sólidas, mas a solidez dessas instituições está na capacidade de mobilização da sociedade. É isso que capilariza a democracia. Sem isso, as instituições, elas não valem nada. E o Brasil, na verdade, ao construir essas instituições na Constituição de 88, reconstruir essas instituições, também foi tímido, né? Porque fez concessões e mais concessões e mais concessões a grupos que, vamos dizer, estavam infestados dentro dessas instituições, se apropriaram dessas instituições ao longo de décadas e que não queriam perder o seu espaço, estavam agora disputando o espaço de hegemonia dentro do Estado democrático. Nós vimos na Constituinte claramente o embate entre os procuradores autárquicos, o Ministério Público, a Polícia Federal, né, dentro dos corredores da Constituinte, buscando apoio para o fortalecimento de suas agendas. E a Constituinte cedeu. O problema da Constituinte não foi dizer assim, peraí, eu não vou dar nem o que você quer e nem o que você quer, eu vou dar aquilo que a sociedade precisa. Não. Ela simplesmente se resumiu a dizer o seguinte: olha, vocês, por favor, se acertem, e o que vocês acertarem, nós vamos colocar na Constituição. Então a Constituição, em muitos aspectos, já foi construída sob o impulso corporativo.
A Constituinte de 86, de 87, 88 se comportou em muitos aspectos como um verdadeiro Papai Noel. Saiu cedendo, cedendo e cedendo e cedendo. Em algumas coisas, inclusive, ela foi atrasada. O Estatuto da Terra de Castelo Branco é mais avançado do que o capítulo da reforma agrária, da Constituição. No Estatuto da Terra não havia essa coisa de a terra ter que ser improdutiva para ser desapropriada para fins de reforma agrária. Isso aqui foi enxertado dentro da Constituição de 88. Então, na verdade, a Constituição de 88, ela foi, vamos dizer, um grande acordo político entre uma sociedade que queria se afirmar na democracia e os setores retrógrados dessa plutocracia. Foi um acordo, vamos dizer, como se diria na linguagem do Manuel Ferreira Filho, a democracia possível. Que é o escárnio, né? O livro dele, A Democracia Possível. No fundo, isso é a mentalidade da nossa plutocracia. Vamos ver quanta democracia o Brasil comporta. Eles acham que podem medir a nossa democracia e dizer qual vai ser a dose de democracia que nós podemos suportar a cada dia. Está na hora de dar um basta nisso. Agora a gente tem que realmente ter estratégia, ter tática para dar um basta nisso. O Brasil precisa de uma transformação. E essa crise para nós, ela é um ensinamento. Porque, vamos dizer, nós chegamos realmente ao que tudo parece, ao fundo de um poço. Ainda que Milor diga que o fundo do poço no Brasil é apenas uma etapa. Mas parece que nós chegamos. Mas parece que nós chegamos ao fundo do poço. E ao chegar ao fundo do poço, nós temos uma condição melhor de fazer um diagnóstico, né, de onde essa coisa toda falhou. Muitas vezes é injusto isso, quando a gente olha para trás, por exemplo, para os 13 anos de governo popular que nós tivemos aqui no Brasil, a gente olhar para trás e dizer assim: isso poderia ter sido feito assim, isso poderia ter sido feito de outro modo, isso poderia ser sido feito melhor. É injusto porque realmente, quando você faz essa visão retrospectiva, depois de um certo tempo, você já conhece as consequências das decisões tomadas e você tem como criticá-las. Na hora que você toma a decisão, você não tem essa clareza sobre o que vai acontecer, né? Você toma a decisão que na hora você julga equilibrada, para você não fazer uma marola que depois acaba virando um tsunami e te derrube. É claro que quem está no poder num país como o nosso, que tem uma plutocracia que é historicamente golpista, governa, desculpem as senhoras, governa com o traseiro contra a parede. Sempre com medo, sempre com medo. Então, é um tipo de governança defensiva. E a governança defensiva, ela é por natureza tímida. Ela não ousa. Ela tem medo de uma revirada. E isso aconteceu nesses 13 anos. Nós tivemos uma governança defensiva, né? Desde o começo, com a carta aos brasileiros. Já foi um ato de autodefesa. Peraí, gente, eu não vou sair fazendo revolução aqui não, gente, eu sou Lulinha, paz e amor, né? Não sou mais aquele líder sindical que gritava em porta de fábrica. Eu agora estou bem com a barba parada, né? Estou mais apresentável, né? Para que a burguesia pudesse absorvê-lo. E aí, vamos dizer, a escolha dos ministros do Supremo obedeceu a essa mesma lógica.
o que era, vamos dizer, suportável para a plutocracia. Foram concessões em cima de concessões em cima de concessões. Teve um tempo que no Palácio Planalto o que mais se ouvia entre assessores era dizer que o tipo mais chato que existe, que vem aqui, é o tal do petista. Né? Eles achavam o petista chato porque o petista exigia que a coisa mudasse. E eles estavam dizendo, não, esse pessoal está querendo fazer uma reviravolta, não dá. Eu já ouvi dentro do Palácio Planalto, não quero dizer as pessoas, mas vários companheiros dizendo isso mesmo. Nossa, petista. Petista é bom para ganhar a eleição. Mas na hora de governar, vamos chamar aqueles que têm mais equilíbrio. E aí está aí, os que têm equilíbrio dentro do Supremo Tribunal Federal. Né? São exatamente esses que na hora que, vamos dizer, a casa está pegando fogo, eles se colocam no jardim e ficam olhando a casa pegando fogo. Né? Não tem nenhuma consciência do seu dever para com a sociedade. Não tem. São filhos da plutocracia e devem à plutocracia, não à sociedade. O máximo que você pode esperar de um ministro do Supremo Tribunal Federal em termos de compreensão democrática é a discussão sexy sobre direitos civis, né, que correspondem a uma onda, muitas vezes, de discussão modista. É ver o Barroso. Né? Discussões sobre célula-tronco, essas coisas. Aí o Supremo se dá o direito de ser iluminista, liberal. Né? Ou seja, tipicamente pequeno burguês. Né? Agora, na hora que você bota no Supremo Tribunal Federal para decidir, né, a garantia da democracia, a garantia do governo de uma presidenta eleita por 54 milhões de votos, isso daí o Supremo não tem como se intrometer. No outro dia ainda, Barroso se saiu com essa pérola. Realmente o impeachment deixou cicatrizes, mas não tínhamos como fazer diferente. O Supremo não tinha como se intrometer. O cúmulo da confissão, da covardia, da pusilanimidade, né, de um Supremo Tribunal Federal de cócoras para a plutocracia. É isso que você vê hoje. Não tem um ministro lá dentro. Eu digo claramente, dentro dos 11, não tem um ministro lá dentro que você coloque a sua mão no fogo. E aí alguns vão dizer, não, mas pelo menos o Lewandowski reagiu no mensalão. Presidiu. E quando ele presidiu o julgamento da presidenta no Senado Federal, parecia uma estátua. Não fazia nada. Na hora que ele presidiu o Conselho Nacional de Justiça, como presidente do Supremo, me diga qual foi o magistrado realmente punido. Me diga se Moro foi admoestado enquanto ele era presidente do CNJ. Não, o CNJ estava mais preocupado em discutir benefícios, prerrogativas, ganhos, auxílios. Em plena crise política, o presidente do Supremo Tribunal Federal procura presidente da República fragilizado para lhe pedir aumento. Foi demais. Né? E o Ministério Público de carona. Depois de terem criado não sei quantas figuras de indenizações sem previsão legal nenhuma.
Como, por exemplo, só para dar exemplo do Ministério Público Federal, né? Auxílio para acumulação de ofícios, indenização para acumulação de ofícios, indenização de plantão. Quer dizer, agora procurador da República recebe hora extra. Daqui a pouco vai receber insalubridade também. O ar-condicionado está muito forte, né? Só se for, né? Já recebe alguns penduricários que cá para nós não são muito compreensíveis pelo valor da remuneração, como por exemplo auxílio creche para meninos até 6 anos de idade, cada filho R$900 de auxílio creche, né? Auxílio moradia R$4.600 líquido, a diária R$1.000 por dia, FOB, sem nenhum imposto. Significa que passando 5 dias fora, o procurador embolsa R$5.000 de aumento do seu salário. E hoje você tem um monte de procurador viajando por aí para ganhar diária. Disputam nas viagens para ganhar diária. Quer dizer, nós vemos que realmente essas instituições ficaram infestadas, né? Elas hoje realmente elas andam segundo as regras da plutocracia. Não tem como ser diferente. E outra coisa, os altos ganhos do Judiciário, do Ministério Público, atraíram para dentro das suas carreiras pessoas não que estejam preocupados com as graves funções desses órgãos, mas sim com as comodidades que esses órgãos oferecem. E isso são normalmente os filhos da classe média alta, que frequentaram excelentes escolas no ensino primário e secundário, que passaram no vestibular para as melhores universidades, que têm ócio suficiente para preparar um concurso, se prepararem para um concurso público em melhores condições. E são eles que são, vamos dizer, dentro de uma seleção natural, né, darwiniana, são eles que arrumam de tomar conta das vagas dos concursos públicos. Porque quem foi numa escola pública, quem foi numa faculdade tipo Unip, né, que é uma faculdade normal, mais particular, né, sem grandes brilhos, uma Unip, e quem trabalha para se sustentar não tem tempo para estudar para concurso público. Então é uma luta desigual, faz com que essas instituições sejam ocupadas por quem já tem. E quando eles entram nessas instituições, eles governam essas instituições segundo a sua cosmovisão, a sua visão política. Porque para esses meninos, o mundo é assim. É um mundo em que se ganha R$30.000 por mês. Isso é normal. Um mundo em que você tem direito a trocar de carro todo ano, e de preferência que seja um carro importado, um Audi, uma BMW, ou o que for. Um mundo em que você vai 3 vezes por ano para o exterior, você tem 60 dias de férias por ano, né? E você depois julga os direitos vamos dizer, das pessoas excluídas. Dessa sua perspectiva, em cima do alto do seu pedestal, você julga lá embaixo o direito deles. Aí você ainda diz não. A coisa chega a ser tão grotesca de a gente só pensar que uma pessoa possa ganhar no serviço público 30, 40 vezes mais do que um operário.
Não é possível. Nenhum país do mundo faz isso. 30, 40 vezes mais do que um operário. Então, essas coisas são chocantes. São chocantes. A gente vê a que ponto o dinheiro passou a dominar essa nossa sociedade mesmo. Eles estão um pouco se lixando com o aumento de passagem. Isso não lhes diz respeito. E se há manifestações para aumento de passagem, eles também não têm problema nenhum que essas manifestações sejam reprimidas. E que alguém perca um olho por causa de um tiro de bala de borracha. Não é com eles. Porque eles não vão lá. Eles vão estar muito incomodados, porque na hora de ir para casa, o trânsito vai estar sobrecarregado. E aí eles vão xingar essa porcaria desses manifestantes. Isso a gente vê em Brasília. Essa é a mentalidade dominante. Essa ideia de que manifestação é arruaça. E aí, claro que os golpistas, sabendo que já existe isso dentro do imaginário dessa turma, dá um jeito para que a manifestação vire arruaça. Bota seus infiltrados lá dentro, exatamente para cumprir com esse imaginário. E tá vendo como esses caras não prestam? Aí o Ministério Público e o Judiciário dizem, realmente não prestam. Estão muito incomodados porque, afinal de contas, estão parados no trânsito dentro da sua Mercedes-Benz. Vou demorar para chegar em casa, meu bem, porque estou na porcaria de uma manifestação aqui em Calacrá. É assim. Na hora que se discute a reforma da Previdência, que na verdade reforma nada é o desmonte da Previdência, o Ministério Público e a Justiça só tem uma preocupação, de ficarem fora. Eles não estão lutando com a CUT e com as outras centrais para que não haja o desmonte. Não, eles querem dizer que qualquer mexida será inconstitucional se mexer com eles. Ou seja, eles vivem numa redoma que quem está fora dela não é gente. Quer dizer, isso daí precisa mudar. E isso não se faz com uma nova constituinte como nós fizemos em 88. A base do acordo tem que ser outra. Não dá mais para ser assim. Nós não podemos ter um menino em Curitiba enchendo a boca de moralismo e comprando 2 apartamentos do Minha Casa Minha Vida para fazer investimento. É intolerável isso. Isso é intolerável. Ah, mas não tem nada que me impeça. A lei não me impede de comprar uma casa dessa. Quer dizer, precisa explicar o que é que desenha. Porque isso não é coisa de gente normal. Quer dizer, é de uma alienação tão brutal, mas tão brutal, alguém que faz uma coisa dessa. Você tem que dizer, alguma coisa está muito errada dentro dessas instituições. E isso que nós estamos vendo aí, a insegurança jurídica, a partir de decisões que são tomadas no poder do judiciário, ao sabor dos ventos, se a cara de um a decisão é tal, ou se é a cara de um, se o réu tiver outra cara, a decisão será outra. Se o partido for um, se o réu é um, se o réu é outro, muda. Hoje a gente viu isso no TSE, né? Foi a coisa mais escandalosa. Foi o comportamento do tal do Gilmar Mendes, não quero nem chamar ele de ministro, né? Do tal do Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes simplesmente montou toda essa farsa, né? A partir da prestação de contas da presidenta Dilma, transitada em julgado, aprovada por unanimidade, as contas. Ele botou o processo debaixo do sovaco, não vou arquivar, e saiu requisitando informações para órgãos públicos e para empresas, assinando como relator do processo tal que já estava julgado.
Eu recebi uma requisição dessa. Ministro Gilmar Mendes, relator da prestação de contas número tal, dizendo, peraí, mas essa prestação de contas não está já julgada? Como é que eu estou recebendo um ofício desse cara agora? E na cara de pau, continuou mexendo num processo transitado em julgado. E ali ele começou a mandar fazer o balacobaco lá, dando uma geral nas empresas que fizeram, na BTSB, nas notas fiscais das gráficas, não sei o que mais, fez um carnaval em cima disso, provocado por quê? Pelo antagonista. A fonte do Gilmar era o antagonista, estava dentro do processo. A cópia do antagonista e depois o despacho dele. Eu disse, não acredito. Depois ele falava do Luiz Francisco. Quer dizer, é uma coisa tão vulgar, chega a ser bestial, né? Um ministro pegar um blog fascista, vagabundo, para ser base de uma decisão, de um despacho, determinando busca e apreensão em gráficos. Né? E aí, o que acontece? Claro que aquilo lá era um carnaval. Toda a papelada que ele recebia, ele mandava para a Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral, onde corriam as ações de investigação judicial eleitoral contra Dilma. A AIME estava distribuído para outro. Mas as 3 AGES estavam lá na Corregedoria, que era a Maria Tereza. Mandava tudo para ela. Maria Tereza já estava arrancando os cabelos. Chegava, o que eu vou fazer com essa porcaria assim? Não importa, vai juntando. Isso aqui não tem importância nenhuma. E eu mandei um parecer então, porque ele mandou a gente investigar a BTPLB, sei lá, o nome dessa gráfica. A gráfica que no interior de São Paulo, parece. E a gente, tá bom, ainda que seja a fonte dele seja antagonista, mandamos então autuar direitinho, fizemos um ofício para o dono da gráfica, que ele comprovasse no prazo de 15 dias a regularidade da prestação do serviço, tal. Ele me veio com uma papelada desse tamanho, que a gente examinou folha por folha. As notas fiscais todas de prestação de serviço. Os modelos, as provas de cada um dos serviços prestados do modelo gráfico, o número das rotatórias utilizadas para cada serviço prestado e o nome do operador. Tudo isso documentado. E mais, ele não prestou serviço só para Dilma, mas prestou para Aécio e para Marina também. E mostrou tudo que fez para todo mundo. Aí eu cheguei e disse assim, bom, diante disso fizemos um relatório e mandamos arquivar. Gilmar deu um pulo daquele tamanho na sessão, que o Ministério Público é muito ousado de arquivar uma requisição de um ministro, né? E determinou por ofício que a gente continuasse investigando. Aí eu vou falar com o Rodrigo Janot, assim, olha, não dá, né? É bem claro, tem súmula do Supremo, uma vez arquivado o inquérito, só pode desarquivá-lo com fatos novos. Né? Então não dá pra gente continuar. Eu acho que essa é a resposta que a gente tem que dar. Não. Você não vai colocar sujeira aí de novo debaixo do tapete, não. Vamos fazer a coisa direito. Você deixa isso comigo. Foi assim que começou minha briga lá, já estava conversando com o Rodrigo Janot. Eu disse, então tá, toma aqui pra você. E ele deixou dentro do armário durante um bom tempo. Depois veio o Nicolau, devolveu isso para o Nicolau. E o Nicolau então teve a boa ideia, apoiado pelo Gilmar, de colocar Lava Jato dentro dos processos. Só que vocês imaginem a seguinte situação. Eram 3 ações de investigação judicial eleitoral e uma ação de impugnação de mandato eleitoral. Todas essas ações tinham como pano de fundo os supostos abusos praticados durante a campanha de Dilma para a presidência da República.
Acontece que esses supostos abusos, todos foram objeto de reclamação ao longo da campanha. Todos foram julgados pelo TSE e todos foram arquivados, julgados improcedente. Todos, sem exceção. Então as 4 ações se baseavam em cima de coisas que já estavam arquivadas, já tinham sido apreciadas pelo tribunal. Fizeram simplesmente um popurrí de todas as reclamações e transformaram isso em ações. Então a gente tinha certeza que isso não ia dar em nada. Mas aí eles enxertam a Lava Jato no meio. Não tinha nada a ver com o pedido inicial da ação. O réu se defende de quê? Daquilo que está na inicial, dos fatos que estão ali enquadrados. É aquilo. Você não pode, ao longo do processo, mudar os fatos. Isso chama-se causa de pedido. Você tem uma causa de pedido, você não pode, ao longo do processo, ir mudando a causa de pedido. E é isso, precisamente, que o TSE fez. Mudou completamente o eixo da investigação, da investigação judicial da ação de impugnação do mandato fora da inicial, ou seja, absolutamente extrapetida, né? E isso deu o voto de Herman Benjamin. Né? Eu tinha certeza que se o TSE fosse julgar de uma forma técnica, ia julgar todas as 4 ações improcedentes, como de fato julgou. Só que não julgou por razões técnicas, julgou por razões políticas. Porque provavelmente se Dilma estivesse na presidência, o resultado seria outro. O resultado seria outro. Ou seja, na verdade foi muito mais por conta do sabor dos acontecimentos, né? Eles não queriam tirar Temer, então aí sim engataram uma marcha ré e reconheceram que, vamos dizer, a barbeiragem que eles fizeram com os processos era uma barbeiragem, né? Ou seja, deram a mão à palmatória. Os únicos, vamos dizer, incorrigíveis foram Fux, Herman e Rosa Weber, coitada, né? E a gente fala que durante a sessão ela está lá no computador olhando os retratinhos das netinhas dela, né? Porque fica tão fora do eixo. Parece que assim, na hora que ela volta, o que foi? E deve estar fazendo outra coisa no computador que não cuidando da sessão, né? Mas ela acompanhou os outros, dentro daquela máxima, né? Se a doutrina, eu não tenho convicção de que ele seja culpado, mas se a doutrina, a literatura jurídica me permite condenar, né? E os outros dois, o mais engraçado foi ouvir Fux falar que os juízes têm que ser éticos. Isso pareceu uma provocação. Isso pareceu uma provocação. Então, essas situações realmente são, vamos dizer assim, são constrangedoras. São profundamente constrangedoras, porque mostram, vamos dizer, um esgarçamento no nosso tecido institucional. Quer dizer, quando um judiciário perde credibilidade, é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade, porque é a única instância formal de solução de conflitos dentro dessa sociedade. E se ninguém leva mais a sério essa instância, os conflitos serão resolvidos na bala. Então é um perigo enorme para a sobrevivência de uma sociedade. Agora de que isso aqui é um perigo enorme para a sobrevivência da instituição também, né? Porque o que faz um juiz ter segurança nas suas decisões? Um juiz, pensam vocês, ele julga por ano milhares de processos. Nesses processos, metade das partes sai com um sorriso de uma orelha para outra e a outra metade sai com sangue nos dentes. Aquilo que para um juiz é meramente uma estatística, é um número a mais para a sua produtividade, é o destino, é o drama de uma pessoa que pode significar para essa pessoa
o sentido da vida dela. Se uma pessoa dessa perde uma ação, o que faz uma pessoa dessa não ir na jugular do juiz? Porque ela tem medo? Não, porque o desesperado não tem medo. É muito mais aquela compreensão que é muito mais moral, vamos dizer, da liturgia, da aura de respeitabilidade que paira sobre a instituição. Não, foi o Supremo Tribunal Federal que disse isso. Bom, aí para, né? Quem sou eu para contestar isso? É ruim, mas eu aceito porque, afinal de contas, é a maior instância. Essas pessoas que estão lá são pessoas impolutas, são de moral ilibada, né? E são de notório saber jurídico. Então ninguém poderia tomar uma decisão melhor do que essa. Isso que deveria estar na cabeça de um cidadão que perdeu uma ação. Mas na hora que a gente bagateliza o judiciário, vulgariza as suas instâncias, em que eu posso dizer para um ministro do Supremo Tribunal Federal: você é um bundão que nem eu, então por que eu vou te respeitar? A integridade física desse juiz corre seríssimo perigo, porque os senhores, as senhoras imaginam que são metade dos milhares de processos que resultam em pessoas inconformadas. Não é possível que entre esses milhares não haja um louco, desesperado, armado, que não resolva dar um tiro na testa de um juiz. Derrubar um avião. Então, quer dizer, a gente tem que ter um cuidado enorme com isso, é uma coisa muito séria. Liturgia do cargo não é frescura para pentear vaidade de gente que não tem noção. As pessoas muitas vezes veem um cargo desse só pela sua festa externa, os tapetes vermelhos, a guarda de honra, o nome excelência, né? Todo mundo abrindo a porta para eles, o salão VIP no aeroporto, não precisar fazer check-in porque tem alguém que faça por ele, né? O carro oficial com chapa verde e amarela, né? As pessoas se impressionam com essas cretinices e não veem que o que está em jogo é muito mais sério. Porque se eles banalizam isso tudo, eles correm sério risco de vida. Esse é o fato. Isso não é brincadeira, não. Né? Viver, como dizia Guimarães Rosa, é perigoso. Né? Então me parece que está na hora deles se conscientizarem de que isso tem um perigo. Isso aqui não se resolve colocando o batedor na frente de carro de ministro supremo, blindando os seus carros, colocando os vidros de 10 centímetros, guarda-costa o tempo todo, proibi-los de andar de avião de carreira, só podem andar com o avião da FAB. Que porcaria de vida é essa? E o custo para nós, o custo da vaidade para nós, porque isso tudo é reflexo da vaidade. Tudo isso é reflexo da vaidade. Eu posso. Yes, I can. Não, we can. Yes, I can. Esse é o problema, né? Então, vamos dizer, essa deterioração do nosso tecido institucional é algo extremamente grave. E para a gente se conscientizar de que realmente nós temos que nos mobilizar, é pensar no seguinte: no andar da carruagem, daqui a pouco, nós não vamos ter mais justiça nesse país. Isso vai virar uma roleta russa. Nós não vamos ter mais direitos garantidos. Nós vamos viver em permanente perigo do arbítrio,
de órgãos hiperempoderados, toda hora sendo chamados de praticantes de desacato de autoridade. E a nossa esfera privada vai para o saco. Tudo isso. E fora, claro, isso é o mais importante, a completa ausência de qualquer tipo de política pública. Isso que hoje nos assusta, se nós não nos mobilizarmos, isso pode virar a regra. O Estado não se preocupa mais com políticas públicas. A miserabilização da população, galopante, passa a ser um fenômeno com que a gente vai responder à base de quê? Como sugeriria Alexandre de Moraes, com mais coletes à prova de bala e mais armamento para a polícia e mais penitenciárias. Nós não queremos viver assim. Eu acho que o Brasil já assumiu um outro estágio, vamos dizer, de civilização nesses 13 anos, de ser um Estado respeitado mundo afora, pela sua capacidade de incluir na economia 40 milhões de pessoas que estavam tradicionalmente fora dela. Programas que deram muito certo, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como os programas na área de ensino técnico, Pronatec, né? ProUni. Né? Nós já saímos disso. Nós não podemos achar que é normal voltar para isso. Nós estamos nos sarneizando. Esse é o problema. Porque nós vivemos 5 anos com essa peste. Todo mundo querendo tirar Sarney. E não se conseguia tirar Sarney, porque o homem era que nem um carrapato no Planalto. Não saía de lá. E agora a gente trocou um carrapato, que é o Sarney, pelo outro carrapato do mesmo partido, que é o Temer. Mesmo padrão moral. Né? Realmente uma cleptocracia. Né? Nós não temos mais que passar por isso. Nós já passamos por isso. Nós tivemos, por conta disso, uma década perdida. Nós não temos que perder outra década. Outra sarneização do Brasil. O Brasil não deve aceitar. Então é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. As pessoas têm que se conscientizar. Porque a qualidade de vida do brasileiro era muito ruim na década de 80. Era todo mês a gente preocupado se ia ter como terminar o mês. Todo mundo. Não interessava se era classe média, todo mundo estava contando os tostões no fim do mês. Porque a inflação era tão galopante que eles só pensavam em gastar. Né? Que a gente não conseguia controlar mais nada. Hoje eles não querem gastar mais dinheiro público. Eles querem tomar das políticas públicas. Não dá mais para usar a máquina de imprimir dinheiro. Então, simplesmente se desinveste e usa para pagar juros daquilo que é emprestado. E assim, né, o cassino continua a funcionar. Né? Só que às nossas custas, às custas da nossa qualidade de vida. Então, me parece, só para terminar, o momento é extremamente grave. E eu não tenho nenhuma esperança de que pode até acontecer por algum motivo imprevisto, né? Catastrófico, ou, vamos dizer, digamos que o Ministério Público se saia com algum fato que está na sua manga, né? Que seja de proporções apocalípticas, né? Em relação ao temeroso, né? E aí realmente o Supremo Tribunal Federal, diante do clamor público, porque só assim que eles trabalham, eles estão pouco se lixando pela Constituição, pelo clamor público, resolva afastar Temer cautelarmente do cargo. Porque ele seria um risco à ordem pública. Aí ele seria suspenso do cargo, mas aí, nesse caso, quem assumiria o cargo seria o Maia. Hein? Pois é, ele que assumiria o cargo
E não apenas por 180 dias, como manda a Constituição no caso de processar o presidente da República, porque isso não seria uma prisão resultante do recebimento da denúncia, mas uma prisão inconstitucional resultante de uma necessidade de cautela processual, que não existe na Constituição. Mas num caso, como isso não existe na Constituição, isso pode ser sine die, ele pode ser afastado até 31 de dezembro de 2018, com Maia na presidência. E isso atende aos reclamos da Globo também. Tá? Então, esse é o único, vamos dizer, me parece que é o único quadro factível. Não sendo esse, ele provavelmente ficará até 31 de dezembro de 2018. Agora, nós temos que avaliar o seguinte, claro, do ponto de vista moral e político, para nós isso aqui é uma derrota acachapante. Agora, do ponto de vista pragmático, se a gente olhar isso, vamos dizer assim, a morte lenta e dolorosa, que ele viva com o seu corpo apodrecendo lentamente, não é tão ruim assim, né? Porque enquanto ele for o Judas a ser apanhado, a ser xingado, malhado, né? Eles esquecem o Lula. Como eles estão, o Lula está em segundo plano. A imprensa plutocrática está em cima do Temer, está querendo se mostrar moralista, né? Então eles vão ficar batendo nele, estão ocupados. Isso não é ruim. Enquanto isso, o Lula está subindo, né? Eu não acho isso ruim, não. E isso também, vamos dizer, traduz para, vamos dizer, a nossa panelocracia, a panelocracia coxinha, grava na cabeça deles de que crises provocadas irresponsavelmente causam dor, são dolorosas. O aprendizado tem que ser na base da dor, e aí grava, né? Então, num caso desse daí, é pedagógico, é profundamente pedagógico, né? Vocês vão ver o tamanho do estrago que isso terá feito no bolso da classe média. Porque vai, não tenha dúvida que vai, né? Agora, quem vai pagar o pato mesmo são os excluídos. Porque, por exemplo, eu fico imaginando, a Previdência Social, hoje eu não vejo possibilidade dele reformar essa Previdência. Atualmente ele está sem gás para isso. Mas o Maia se instalando na presidência, tocaria isso, reaglutinaria a base e tocaria com maior facilidade. O Temer está desgastado para isso, o Maia não estaria. Mas o que significa essa reforma da Previdência? Essa reforma da Previdência é, na verdade, um projeto de transferência bilionário de recursos da Previdência Pública para as seguradoras e para os bancos. É isso que está por trás, né? E isso é feito em etapas. A primeira etapa que nós estamos agora sofrendo é o quê? É garantir a inacessibilidade dos benefícios. No momento que você se conscientiza que você está pagando para um benefício que é inacessível, ou seja, que você comprou um terreno na Lua, né? O que você vai querer fazer? Sair fora desse negócio. E aí você faz pressão, através dos grupos de pressão no Congresso, e com a ajuda dos bancos e das seguradoras, de que você tem direito a um pecúlio porque você quer sair do sistema público de previdência para ir para o privado. Você contribuiu X anos e logo você quer isso transformado num pecúlio. Esse pecúlio, você nem vê esse pecúlio, ele é transferido dos cofres do INSS diretamente para um banco ou para a seguradora que você contratou, como se fosse uma mobilidade
do seu plano de seguridade. Né? Simplesmente você transfere aquilo como se aquilo fosse um pecúlio que lhe pertencesse, que já é uma desfiguração do próprio sistema previdenciário, que é solidário. Né? Se eu, por exemplo, como servidor público, que pago 12%, 11% de previdência por mês, resolvo me exonerar, eu não tenho direito a receber de volta, levantar aquilo que eu contribuí na minha vida pública. Por quê? Porque aquilo integra, é o patrimônio social, não meu. Né? Ou seja, é um sistema solidário. Agora, no momento que você diz que você tem direito a um pecúlio, você desconstruiu o modelo solidário. Quem só vai se beneficiar disso é quem? É quem é de classe média, que teve uma contribuição alta. Porque quem teve aquele salário de contribuição mínimo, ele não tem nada para transferir para uma seguradora privada. O plano dele vai ser uma porcaria. Se é que ele vai conseguir um plano, ele vai ficar realmente sem previdência. Né? E os que têm vão ter planos bons, porque um juiz ou membro do Ministério Público contribuindo R$3.000 por mês de previdência social durante não sei quantos anos, bem, vai ter uma aposentadoria a seu pedido. Não vai mudar nada. Agora, vai impossibilitar a aposentadoria dos menores e vai capitalizar enormemente os rentistas. Isso, com certeza, que é o objetivo disso tudo. Isso foi precisamente o que o Chile fez. É o modelo chileno. Só que para fazê-lo precisou de uma ditadura militar que matou não sei quantos companheiros para fazê-lo. E aqui eles estão fazendo isso num passeio. Né? Sem ditadura militar, sem nada. Simplesmente com bancadas compradas. Né? Então, essa é a tragédia, só um exemplo da tragédia que nos espera em termos de políticas sociais. É o desmonte da previdência pública que vai, sobretudo, afetar as pessoas de baixa renda, que vão ficar sem. Não é que vão ficar com menos, vão ficar sem, porque eles não vão conseguir migrar para o sistema público privado, porque não vão ter o pecúlio para isso, e no sistema, o sistema público vai ser inacessível e vai estar quebrado, porque o que alimenta o sistema público são os salários melhores, são as contribuições maiores, e essas vão desaparecer. Então o sistema vai estar quebrado, não vai ter condições de pagar para o pessoal de baixa renda, que vai acabar tendo que viver com o quê? Com migalhas de Bolsa Família, mais tarde, quando ficar mais velho. Ou seja, eles ficam dizendo que o Bolsa Família é migalha, mas eles provavelmente vão ter que expandir o Bolsa Família para não criar uma crise social de larguíssima proporção. Tá? É isso que nos espera. Então me parece que a gente contando essa história, me parece que a gente deve ser capaz de mobilizar as pessoas. O momento é extremamente assim. Muito obrigado.